E aí, galera, beleza? Que o governo Lula gasta, gasta, gasta e gasta mal, isso todos nós já sabemos. Contudo, está acontecendo algo preocupante e eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, de como o Lula pretende usar a Vale do Rio Doce para a sua campanha eleitoral. Fique aí, depois da vinheta nós vamos debater tudo isso e um pouco mais. E aí, galera, ó, o governo Lula gastou 178 milhões com propagandas em 2026. Já é o maior gasto de um governo em ano eleitoral. Muito mais do que nos governos Lula e muito mais do que no governo Bolsonaro, certo? Então, essa aqui é uma notícia importante para a gente entender o que está acontecendo, certo? Olhando por esse lado, o PL, né, já entrou com uma ação no TSE que o gasto já está acima do teto previsto em lei. Então, o governo diz que não, que está dentro dos limites, só que o governo entendeu que realmente está muito perto de encerrar. E a campanha só vem em outubro, então o governo vai precisar de mais dinheiro. E olha o que está acontecendo, algo interessante que nós vamos desvendar, né, para você entender melhor o que está acontecendo e do porquê que isso está acontecendo. A Vale anunciou a renúncia, né, do agora ex-presidente, né, o Daniel André Stieler. O Stieler era o presidente da Vale e ele, né, a pedido da maior acionista hoje da Vale, que é a Previdência do Banco do Brasil, então ele renunciou. E existe uma possibilidade que ele tenha recebido um dinheiro, tenha recebido uma grana para renunciar. E hoje o maior candidato, né, o candidato indicado por ele, é um cara que a própria Previ, né, que é a Previdência do Banco do Brasil, está indicando. Por que, que eles estão fazendo isso? Porque o Lula já gastou tudo que tinha para gastar com propaganda. E agora ele quer utilizar o quê? Ele quer tomar de conta da Vale do Rio Doce para, além de colocar os cupinchas, os amigos, né, os corruptos ali para tentar acabar com a Vale do Rio Doce, né, afundar ainda mais a empresa, eles ainda agora querem o quê? Querem as verbas de propaganda, as verbas de publicidade, igual acontecia no mensalão, igual acontecia em outros escândalos do governo Lula. O governo Lula não tem mais os Correios, porque o Correio quebrou. Não pode mais contar com o Banco do Brasil, nem com outras empresas estatais, porque pode ser denunciado, né? Pode entrar em mais corrupções. E eu imagino que já esteja acontecendo isso. Mas a Vale do Rio Doce é uma empresa privada, uma empresa privatizada. Então o que eu faço? Coloco uma pessoa lá como presidente que seja meu controlado e eu peço para que ele comece a financiar as nossas campanhas e fazer propaganda do governo nessas eleições. É isso que o Lula quer. Então, aqui, ó, o Congresso ameaça CPI sobre suposta interferência do governo na Vale do Rio Doce. Então, a eleição do Conselho de Administração vai acontecer amanhã, dia 22, e está acontecendo essa tensão. O governo acha que o ex-presidente está participando de um escândalo, né? Está recebendo dinheiro para poder renunciar em ano eleitoral, justamente em um momento em que o Lula não pode mais gastar com propaganda. Galera, é muito complicado. Ó. Consultoria diz que Previ não justificou a troca do comando da Vale do Rio Doce. Ou seja, simplesmente pediram para trocar porque pediram para trocar. Não tem justificativa. Como eu disse, há suspeitas de que ele tenha recebido um bom dinheiro para renunciar ao cargo de presidente da Vale do Rio Doce. Lembrando que ele faz parte lá do conselho, né? O conselho é formado por alguns diretores e esses diretores escolhem o presidente, certo? Na verdade, os acionistas escolhem os presidentes, né? Dentre os candidatos que estão lá no conselho, tá? E aqui, ó, entre os votos dos acionistas da Vale que já foram computados, ou seja, votos de pessoas que já emitiram, né? Ou seja, a Previ, por exemplo, né? Dão o tal do Oli, né? Não vamos saber quem é esse Oli, com ampla vantagem. Então vamos ler aqui a matéria. Os votos já computados para a Assembleia Extraordinária dos Acionistas da Vale, que representam 48% do capital volante, ou seja, 48% de quem tinha direito a voto já votou, né, já adiantou os seus votos. E colocou o tal do Manuel Lino Silva Soares, que é o cara indicado pelo próprio ex-presidente e indicação da própria Previ.
né? Por quê? Porque o Lula precisa que ele seja o presidente para que ele possa usar a empresa como fonte de verba para a sua campanha. Na disputa pela presidência do Conselho será decidida em uma AGE marcada para quarta-feira, uma AGE, Assembleia Geral Extraordinária, né? No modelo virtual, Oli recebeu até agora 1,2 bilhões de votos, contra, né, 49 milhões contrários e 754 milhões de abstenções. Já o conselheiro Marcelo Gasparino, que era um outro candidato que era indicado pelas outras comissões, né, ele recebeu até agora, né, 746 milhões de votos e teve 889 milhões de votos contrários e 438 milhões de abstenções, tá? E outra pessoa que está no páreo é a doutora Ieda. A doutora Ieda também hoje, ela é a principal hoje, é, outra candidata que pode ser que supere o tal do Oli, né? Então, a Ieda manteve aqui, ó, ela está na disputa, ela está com 1,3 bilhões de votos a favor, ante 305 milhões de rejeição e 367 milhões de abstenções. Então, o José Maurício Coelho, no mesmo item, ele anteriormente reunia 616 milhões de votos, né, contra 28 milhões contrários e 1 bilhões de abstenções, tá? Isso agora, pessoal, é o que nós temos de concreto, porque foram os votos à distância. Eu, por exemplo, tenho algumas razões. Eu vou votar. Não vou votar no Oli, não, tá? Amanhã, na hora da Assembleia Geral, eu vou entrar lá no aplicativo da B3 e faço os meus votos, porque eu possuo algumas ações da Vale. Mas é importante que as pessoas fiquem sabendo que caso esse Oli vença, tá? O tal do Maurício, vamos pegar de novo o nome dele aqui, aqui. Maurício Lino Silva de Souza Oliveira, o tal do Oli, que é o indicado do Lula. Por que o Lula precisa tanto disso, pessoal? Porque, imagine, se o governo não pode mais gastar, se o TSE der a notícia que o governo não pode mais gastar com propaganda, comprando sites, então ele vai precisar de outras fontes. Que outra fonte melhor do que a Vale do Rio Doce? Que depois de privatizada, começou a crescer. Enquanto era do governo brasileiro, só via dando prejuízo e hoje vem crescendo, vem melhorando as suas finanças e hoje é uma grande empresa. Tanto que as ações dela sempre são muito boas. Hoje está com um pouquinho de baixa, justamente por conta desses problemas, né? Mas é uma boa empresa, inclusive, para você colocar em alguns investimentos nas ações da Vale. Então, a Vale do Rio Doce está sendo utilizada pelo governo Lula. Lembrando que recentemente, o próprio PL, a campanha do Flávio Bolsonaro, identificou que alguns perfis de 40, 50 seguidores ficavam, né, investindo em divulgação, né, para fazer ampliação dos seus conteúdos com valores de 200 mil, 100 mil, entendeu? Ou seja, é só para fazer aquela divulgação e depois cancela os seus perfis só para colocar as coisas na mídia. Isso aí é uma forma do governo tentar fazer com que a opinião pública mude. É o tal do gabinete do ódio da esquerda. Que esse gabinete do ódio, o Alexandre de Moraes não quer investigar, não. O tal do gabinete do ódio que nem existia, que somos nós da direita, nós libertários, que, né, temos nossas opiniões, as nossas opiniões não são centralizadas por um partido, a nossa informação ela é descentralizada. Então, os nossos conteúdos, eles são mais atrativos, porque é o que a gente quer ouvir. E não é essa imposição. A esquerda não entende a internet, a esquerda não entende os novos meios de comunicação. Ainda pensa que Globo, que rádio, televisão são os melhores momentos, né? Tanto que a última pesquisa disse que a maioria dos eleitores do Lula se informam por rádio e TV. Então, você vê, e rádio e televisão são coisas que estão se tornando obsoletas, certo? Então, galera, é isso que a gente veio trazer. Muito cuidado, é mais uma fraude que o governo Lula está querendo fazer, e eu não vejo o Poder Judiciário trabalhar, né, para tentar fazer isso. Que bom que o Congresso acordou, e esta ameaça de CPI trouxe uma luz, inclusive para investidores que de repente têm ações e nem está sabendo que vai ter essa votação amanhã. Então é importante mesmo, amanhã nós vamos saber quem foi quem será o novo presidente da Vale, e vamos saber se o corrupto pinguço vai ter mais essa boquinha, né, mais essa fonte de renda para espalhar suas mentiras.
Porque ele é o rei da mentira. O Lula mente até pensando. Até quando ele pensa, ele está mentindo. Certo? Galera, ficamos por aí. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha e comenta aqui embaixo o que você achou do nosso conteúdo. Nos ajude a crescer o canal. Valeu?